Nossa história começa com duas famílias se despedindo. Há um menino e uma menina em pé juntos. A garota está se despedindo do garoto, que claramente parece triste. Ela estende as mãos para ele, agradecendo enquanto chora, porque ele sempre a protegeu. Ela diz que, quando partir, fará tudo o que puder para se tornar uma poderosa feiticeira e promete que eles se encontrarão novamente. Ele apenas acena com a cabeça e se despede. Então, a cena muda para quando eles já estão crescidos. Um grupo de jovens delinquentes está chamando por Morito. Um deles o alerta de que o que ele fez alguns dias atrás não ficará sem punição. Morito responde perguntando quem eles acham que são. Isso os deixa irritados e ele se apresenta, mas ele ainda não se lembra deles. Um deles, chamado Mimoda, explica que eles estavam intimidando um aluno outro dia e que Morito apareceu para salvá-lo, mas ao fazer isso, ele também acabou intimidando eles. Isso os enfurece, então eles começam a atacá-lo. No entanto, ele desvia facilmente dos golpes, demonstrando ser claramente mais forte e não querendo revidar, a menos que seja necessário. Eventualmente, Mimoto consegue acertar um golpe nele. Depois, vemos Morita em casa, onde seu pai o repreende por ter deixado aqueles garotos o acertarem, mesmo ele podendo derrotá-los com facilidade. Morito responde que Mamoa, o que o atingiu, é alguém que ele machucou gravemente no passado, quando eram crianças. Seu pai insiste que isso não é uma desculpa válida, já que foi no passado e que eles o treinaram para controlar sua força. Morito insiste que, se não tivesse deixado Mamoa acertá-lo, não teria conseguido lidar com a situação e acredita que o que fez foi a solução mais segura. Enquanto comem, seu pai menciona a pequena feiticeira de quem ele se despediu há muito tempo. Morito fica chocado e começa a se lembrar de momentos com ela, lembranças cheias de machucado. Ele se lembra quando ela foi à sua turma da quarta série e disse que iria para a academia de feitiçaria para aprender magia. Seu pai informa que ela completou o treinamento e pretende voltar, e que ela decidiu que ele será seu guardião. Morito fica atônito, derrubando a comida no rosto de seu pai. Seu pai diz que entende o choque, pois normalmente os guardiões das feiticeiras são animais, mas no passado, esses animais conseguiam absorver energia mágica das feiticeiras e com o tempo assumir forma humana. Esses animais acabaram se casando com humanos e formaram uma nova linhagem, chamada de Descendentes dos Espíritos. Por sinal, é a linhagem de Morito e seu pai, por isso, eles têm um pacto com as feiticeiras de protegê-las. Morito fica irritado e diz: "Por que você mesmo não é o guardião pessoal dela, então?" Seu pai responde que até pensou nisso, mas infelizmente tem uma viagem de trabalho muito importante amanhã. Morito se acalma e continua comendo, enquanto seu pai explica que Nico fará na cidade das feiticeiras por motivos pessoais. Então Morito e Nico vão morar juntos, sozinhos na casa. Morito fica ainda mais chocado, derrubando a comida de novo no rosto do pai, a ponto de ele acusá-lo de fazer de propósito. Morito reflete sobre a situação. Em seguida, vemos Nico, que está voltando para a cidade, muito feliz e torcendo para que Morito esteja bem. Enquanto isso, voltamos para Morito, que está em seu quarto lembrando de momentos com Nico, quando ela não sabia pronunciar seu nome e o chamava de Moi. Ele pensa consigo mesmo o quanto aquela garota atrapalhada cresceu. De repente, Nico cai pela janela do quarto dele. Morito se assusta, achando que é uma ladra, mas ela se desculpa dizendo que perdeu o equilíbrio e caiu. Quando ela se levanta, Morito a reconhece e fica surpreso com sua aparência. Ela diz que cumpriu a promessa e que eles se reencontraram. Há um momento doce entre os dois, mas Moi interrompe dizendo que precisam limpar o quarto agora. Enquanto limpa, ele diz que não acredita que ela causou tanta bagunça e quebrou o vidro. Nico fica muito envergonhada e tenta ajudá-lo, mas ele diz para ela não tocar em nada e descansar, pois deve estar cansada. Ele lhe dá alguns biscoitos para comer. Enquanto come o biscoito, ela olha para Moi e comenta como ele cresceu e virou um jovem muito bonito, mas ainda é tão direto como sempre. Ela começa a imaginar coisas, mas Moi interrompe seus pensamentos, dizendo que sabe que tudo aconteceu de repente, mas acredita que eles conseguirão lidar com isso junto. Ela pede desculpas por tudo ter sido tão repentino e diz que foi a mãe dela quem escolheu tudo. Ele a tranquiliza dizendo que isso não importa, eles têm um pacto a cumprir. O importante agora é limpar os cacos de vidro. Ela diz que pode consertar o vidro com magia. Ele pergunta se ela realmente pode, e ela confirma. Ela diz que, para usar o feitiço de conserto, precisa de um meio. Ele pergunta o que ela quer dizer com meio, e ela responde que não é essencial, mas pergunta se ele tem algo precioso. Ele aponta para sua caneca favorita, dizendo que é muito importante para ele. Ela concorda que serve e pega a caneca para iniciar o feitiço. Moi fica chocado. Nico consegue consertar o vidro, mas de repente houve algo se quebrando ao lado. Ele fica horrorizado ao ver que sua caneca se quebrou. Nico explica que, para consertar um item quebrado, o meio usado precisa
estar fortemente ligado às emoções do dono. Nesse momento, Moi fica irritado e diz que ela deveria ter avisado desde o começo, porque aquela caneca era muito querida para ele. Nico pede desculpas, admitindo que deveria ter usado algo dela, ainda dependendo dele como quando eram crianças. Ele responde: não, você mudou, e diz que o importante é que a janela foi consertada, independentemente da caneca ter sido quebrada. Magia é impressionante. Então ele diz que, no começo, nem reconheceu, o que deixa Nico muito feliz. Ela diz que pode mostrar mais feitiços se ele quiser, mas ele recusa. Ela insiste, querendo mostrar um novo feitiço que transforma qualquer coisa em uma folha de papel. Ele diz que não quer ver mais nada depois que sua caneca quebrou. Ela garante que tudo volta ao normal no final, então decide usar o feitiço nela mesma. Ela executa o feitiço com sucesso, deixando Moi em choque. Nico não consegue se controlar e tudo ao seu redor começa a parecer distorcido. Por acidente, ela voa pela janela. Moi fica espantado com o que aconteceu e comenta que Nico continua tão imprudente quanto antes. Ele tenta alcançá-la, mas não consegue segurá-la até que ela fica presa em um corredor estreito. Moi não consegue puxá-la, então pede que ela espere enquanto ele busca uma vassoura para ajudá-la a sair. Mas ela diz que a duração do feitiço está prestes a acabar, e se ela não sair daquele corredor a tempo, vai se tornar realmente uma mulher achatada. De repente, Mimoda aparece e pergunta o que Moi está fazendo na sua casa, se veio se vingar dele. Moi responde seriamente que precisa de um aspirador de pó com urgência, mas Mimoda reage friamente perguntando se ele quer brigar ou o quê. Moi se lembra do que aconteceu quando eram pequenos, quando Mamoda deu um soco nele que deslocou seu braço. Depois disso, Mamoda e seus amigos espancaram Moi cruelmente na frente de Nico, mas Moi não reagiu mesmo tendo força para revidar. Mais tarde, seu pai disse que ele havia agido corretamente. Moi então perguntou ao pai por que eles tinham o poder dos goblins, já que aquilo parecia ser algo ruim. Seu pai respondeu que ele poderia treinar para controlar esse poder, e que ter força era essencial porque fazia o dono ter um coração forte. Depois disso, vemos Moi ficando furioso e usando sua força. Mimoda ficou assustado, achando que Moi iria matá-lo, mas no último momento, Moi usou seu poder para quebrar a parede e conseguir tirar Nico em segurança. Ela voltou ao normal no momento certo, e Mamoda ficou chocado ao vê-la novamente. Ela disse para ele: oi, peixe com grama. Mamoda ficou irritado e disse que eles teriam que consertar a parede agora, ou ele não os perdoaria. Moi perguntou a Nico se ele poderia consertar a parede, e ela disse que sim, mas que precisava de algo valioso do dono da casa. Então, Moi decide usar um fio de cabelo de Mamoda no feitiço, e de fato, a parede foi consertada, deixando Mamoda careca e frustrado, sem entender o que tinha acontecido. Depois, Moi e Nico foram embora. Nico pediu desculpas a Moi pelo ocorrido, perguntando se não tinha sido um erro usar o cabelo de Mamoda. Moi respondeu: não se preocupe, agora estamos tis. E ela disse: tudo bem. Moi continuou: o assunto está resolvido, agora precisamos ir para casa. De repente, Nico parou e disse que queria um favor. Revelou que queria comprar roupas. Ela comprou muitas roupas, o que surpreendeu Moi, que estava carregando tudo e se sentindo como se seu braço fosse quebrar. Mas ela brincou com ele dizendo: não diga isso, você é um gigante forte. Então, ela disse que lançaria um feitiço para ajudá-lo, que faria as coisas ficarem muito mais leves. Quando Moi tentou carregar as sacolas depois que o feitiço de Nico passou, ele ficou chocado com o quão leves elas estavam, e disse que a magia dela era incrível e muito útil, o que deixou Nico extremamente feliz. Então, ela começou a se afastar e Moi ficou pensando se ela estava realmente pronta para deixar toda a cidade saber que era uma bruxa, já que isso chamaria atenção para ela e colocaria sua vida em perigo. Nico respondeu: quer que eu faça o quê? Fique trancada em casa? Moi disse que seria melhor e reduziria os riscos. Ela respondeu: eu entendo o que você está pensando, mas existe uma regra para nós. Uma bruxa deve ajudar as pessoas. Além disso, bruxas iniciantes como eu têm magia instável, então interagir com as pessoas ajuda a estabilizar. Mas se eu ficar sozinha, vou afundar na magia negra. Moi disse a ela que o melhor era mesmo interagir com as pessoas enquanto usava magia. Nico concordou e disse que sabia que seria difícil para ele, mas era uma parte necessária do treinamento dela para se tornar uma bruxa capaz de ajudar outro. Moi sorriu e pensou consigo mesmo que o sonho de Nico era incrível e que ele precisava ajudá-la a realizá-lo. Ele disse: tudo bem, eu serei seu guardião e vou te ajudar no que você quiser. Nico ficou chocada com a reação dele e começou a pensar em como deveria agir caso eles começassem a namorar. Enquanto isso, um incêndio começou em uma das torres e uma mulher gritava por socorro. Nico decidiu ajudar, mas Moi tentou impedi-la, dizendo que era perigoso com tantas pessoas ao redor. Nico respondeu: eu já disse que vou usar magia para ajudar os outros, e puxou sua vassoura voadora. Moi decidiu ajudá-la e disse: você voa com a vassoura e eu salvo a mão. Então, eles começaram a executar o plano, em meia multidão chocada. Moi pediu para a mulher se jogar na direção a eles, e quando ela fez isso, os dois caíram no chão devido ao peso da carga. Nico usou seu feitiço de leveza para deixar Moi leve o suficiente para salvar a situação no último instante, mas parece que o feitiço também afetou
afetou a mente de Moi, que começou a dizer coisas estranhas. Foi aí que perceberam que o feitiço de leveza afetava as pessoas, deixando-as meio bobas. A mulher ficou chocada com o que estava acontecendo e perguntou como eles estavam voando daquele jeito, como se fosse algo normal. Eles começaram a explicar, mas enquanto voavam, o feitiço de leveza começou a perder o efeito e eles quase caíram novamente. Conseguiram pousar em segurança e comemoraram um pouso bem sucedido, enquanto a mulher agradecia por terem salvado sua vida. Então Nico se lembrou de que haviam deixado suas coisas para trás e decidiu voltar para buscá-las. Eles se despediram da mulher e foram embora. Ela ficou em choque com tudo o que tinha acabado de acontecer. Depois, vemos Moi e Nico chegando em casa, ambos exaustos de carregar os objetos, que agora pareciam incrivelmente pesados. Quando Nico leu o livro de feitiços, descobriu que esse era um efeito colateral do feitiço de leveza. Ele afetava tanto ela quanto Moi, e foi isso que fez os dois caírem no chão. Em seguida, Moi e Nico começam a discutir, frustrados, porque não esperavam que o dia fosse daquele jeito, com tantas coisas acontecendo. Então, eles se preparam para dormir e Nico disse: "Nossa nova vida começa oficialmente amanhã. Espero que cuide bem de mim nesse tempo." Moi respondeu: "Não diga essas coisas estranhas e vai dormir no seu quarto." Nico disse ok e antes de ir para o quarto, agradeceu a ele pelo que fez naquele dia, dizendo: "É incrível que você consiga controlar seu poder agora. Você deve ter passado por um treinamento bem difícil." Ele respondeu: "Sim." Moi então se lembrou das palavras de seu pai quando ele disse que dentro de um ano um desastre aconteceria com Nico. Moi ficou chocado com isso. Seu pai explicou que sabia disso porque o pai de Nico era um vidente e conseguia ver o futuro, mas que não tinham detalhes do que exatamente iria acontecer. Quando Moi tentou encontrar uma solução para o desastre, percebeu que Nico precisaria de uma criatura guardiã para sobreviver. Moi ficou pensando em formas de salvá-la, enquanto Nico o olhava com carinho. E é por aqui que o recap termina. Não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Obrigado por assistir e nos vemos na próxima.